Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Não se assuste com esta planilha, né? Porque hoje eu vou mostrar para você a média do dólar, né? Dos últimos 10 e dos últimos 15 anos, tá? Então, muito tem se falado sobre o dólar. O dólar bateu aí agora o recorde. Passou de 6,27 no momento que eu faço esse vídeo aqui. E, bom, enfim, né, a gente sempre comenta sobre dólar, vale a pena investir em dólar, não vale? Então essa planilha aqui, eu vou desmistificar ela e vou mostrar aqui para você se valeria a pena ter investido no dólar, né? Ter investido em dólar no exterior, enfim, nos últimos anos, tá bom? E para você que já está acostumado a passear por aqui, seja muito bem-vindo também. Vamos juntos aqui mostrar os ganhos do dólar, né, nesse período todo, e também deixa aí nos comentários o que vocês acham e novas sugestões aí, tá bom? Então, vou dar um zoom aqui para poder mostrar, né? Eu faço essa atualização aqui já tem um tempinho, né? Então, desde 2009 aqui a gente tem a média do dólar dos últimos 10 anos. Então, primeira tabelinha que tem aqui é de 2009 até 2018, tá? Então a gente já vamos dar uma olhada aqui no final, ó, que depois entende 10 a 19, 11 a 20, assim por diante, né? Então, sempre fiz a simulação aqui começando com US$ 1.000, aliás, R$ 1.000, né? Pegando o dólar do início do mês, fazendo a conversão para a gente ver o quanto que a gente compraria de dólar. Então, lá em janeiro de 2009, com R$ 1.000, a gente comprava US$ 431, né? Que o dólar estava 2,32. Tivemos aqui nesse período, ó, dólar a 1,73, dólar a 1,72, né? E essa correção aqui, esse valor aqui é inflação brasileira, tá? Então, eu pego, por exemplo, se você tivesse pegado US$ 1.000 lá em 2009 e tivesse corrigido a inflação divulgada, né? Lá no site do IBGE, de 4,31, então em 2010 você teria que ter 1.043,10. Então eu atualizei aqui de acordo com a inflação brasileira, né, o aporte e converti para dólar de novo. Então, janeiro de 2010, o dólar a 1,72, hein? A gente descendo um pouquinho mais aqui, a gente vai encontrar o dólar, ó, a 1,56. R$ 1,56. Então, com R$ 1.104 naquela época, a gente comprava US$ 709, tá bom? E assim, né, tivemos aí ainda 2012, o dólar ainda abaixo de 2 aqui, depois foi a 2. 2013, né, ainda teve aqui 2 meses aqui abaixo de 2, mas ele ficou ali na casa dos 2. 2014, aí ele ficou só na casa dos 2. 2015, aí a gente já beliscou nos 3 e até nos 4. Olha aqui, outubro de 2015. Lembrando, né? Outubro de 2015, do final de 2015 e 2016 a gente teve impeachment, né? Então, assim, tivemos um momento ali em 2015 e 2016 de grandes turbulências, juros altíssimos, né? Instabilidade econômica e política no país. Até parece um pouquinho com o momento atual na questão econômica, né? E aí, 2016, o dólar já tinha passado de R$ 4, tá? A inflação aqui, ó, em 2015 foi de 10,67%. 2015 foi um ano comum, hein, pessoal? Não teve pandemia, não teve nada, né? Estamos falando de 2015, ó. Mas a inflação foi de 10,67%. 2014 foi de 6,41%. E aí, 2016 foi de 6,29%. Tá bom? Isso aqui vocês encontram no site do IBGE. Bom, enfim, né, tivemos impeachment, depois o dólar deu uma recuada, ó, chegamos aqui em 3,20, né, foi a menor cotação. Aí entramos em 17, já tinha acontecido o impeachment, já tinha entrado um presidente novo, né, o Michel Temer. E aí tivemos dólar aqui a 3,9, foi o menor dólar que a gente teve em 2017. Bom, a gente teve 4,3 em 2016 e 3,9 em 2017, né? Então é uma cotação boa. Corrigindo, desde lá de 2009, a gente já deveria estar aportando 1.650, o que compraria US$ 533 aqui nessa cotação mais baixa, né? Inflação divulgada 2,95 no ano de 2017, então a gente corrigiu o valor e o dólar continuou aqui na casa, né? 3,26, 3,17, 25, 31, mas
mas ali para o final do ano beliscou de novo nos 4, ó. 4,15, 4,2, depois fechou o ano recuando um pouquinho. Tá? Então, nos primeiros 10 anos aqui, de 2009 até 2018, teríamos acumulado em reais 158 mil reais, tá? Fazendo esses aportes todos aqui dos últimos de 2009 até 2018, tá bom? O preço médio do dólar estaria ali em R$ 2,56, né? Pegando todo esse período de 10 anos aqui. E em dólar teríamos acumulado 64 mil dólares. Tá? Então, como a gente foi fazendo essa simulação mês a mês, então, né? Se mês a mês você tivesse comprado dólar ali, estaria com 64 mil dólares. Esse valorzinho aqui, está até errado aqui, deixa eu corrigir, vem para cá. Esse valor aqui é o quê? Se eu tivesse juntado em reais, né, todos os aportes, e no final do 10º ano eu tivesse comprado dólar, quanto que eu teria de dólar, né? Tivesse feito uma única compra depois de 10 anos, mas somando todo o aporte corrigido pela inflação, eu teria comprado 41 mil dólares. Já, repetindo aqui, né, mês a mês, durante os 10 anos, eu estaria com 64 mil dólares. Né? Então, percebam só a diferença, né, de ter comprado mês a mês, com essa variação toda aqui, do que ter juntado por 10 anos e ter comprado uma única vez. Né? E aqui eu tenho ao contrário. Né? Então, se eu acumulei 64.483 dólares em 10 anos, agora eu quero jogar tudo para real. Quanto é que eu vou ter? Eu vou ter 246 mil reais. Tá? Porque o dólar de dezembro estava 3,82. Eu pego tudo que eu acumulei, 64 mil dólares, e vendo a 3,82. E aí eu vou receber 246 mil reais. A diferença, tá, ficou em 88 mil reais. Essa diferença aí. Do que eu teria aportado em 10 anos, corrigindo a inflação, e em dólar convertendo para real. Tá bom? Porque o meu preço médio do dólar ficou em 2,56. Então, essa é a dinâmica da planilha. Tá? E aí o que eu fiz? Né? Eu fui atualizando ano a ano. Então, olha só, foi em 2009, depois atualizei para 2010. Aí eu excluí 2009, certo? Então aqui, ó, em 2010, janeiro de 2010, o dólar 1,72. Então eu tenho aqui janeiro de 2010, 1,72. O que eu fiz? Incluí o ano de 2019. E aí teria acumulado 148 mil reais. E essa diferença aqui é justamente porque essa correção aqui, ó, né, de 2000 não, aqui embaixo, né? A correção fica aqui embaixo. Essa correção foi 2,95, mas a outra correção foi 3,75. E eu excluí a correção lá de cima, né? De 2009, né? Então acaba que influencia aqui no acumulado, né? Mas o modus operandi é o mesmo, tá? Então o preço médio do dólar de 2010 até 2019 foi 2,74, já ficou maior do que... Só tirando 2009 já ficou maior, né? Incluindo 2019. E teria acumulado menos dólares, né? Já teria acumulado 60 mil dólares, né? Que está em torno de 3.800, né? Mais ou menos dólares a menos, tá? Só porque eu excluí 2009. Porque 2009 a gente tinha dólar mais barato e em 2018 a gente tem dólar mais caro, tá bom? Então aconteceu isso aqui. Mas quando eu faço aquela conversão, né? Dos 60 mil dólares aqui vendendo no último dia de dezembro aqui, aliás, primeiro dia, né? Esse dólar aqui é do primeiro dia do mês, tá? Então, vendendo aqui, o dólar estava 4,22 em 2019, então eu pegaria 256 mil reais, tá? E aí a diferença ficou maior, né? Apesar de eu ter menos dólares, o dólar está bem mais alto e isso me deu 10 mil aqui, né? Praticamente 10 mil, 9.700 reais a mais do que o ano anterior. A diferença aqui ficou no total de 107 mil, porque também teria menos reais aplicado aqui, tá bom? Então, essa é a ideia. Agora, se eu tivesse juntado os 10 anos, de 2010 a 2019, e tivesse comprado dólar aqui no último mês de 2019, né, em dezembro, eu teria acumulado 35 mil dólares. Né? Então, a gente vê aqui uma diferença de 6.200 dólares praticamente, a menos. Né? Então, só excluindo 2009, acrescentando 2019, já deu esse impacto aqui no dólar. Bom, 2011 a 2020,
A média do dólar ficou em 3,8. E aí compramos menos dólares ainda, compramos 54 mil dólares, tá bom? O dólar fechou o ano em 5,28, então quando eu pego 54 mil dólares e converto, dá 290 mil reais. Ou seja, aqui a gente está com 10 mil dólares a menos, né? Quase 10 mil dólares a menos, né? Um pouquinho mais aqui do que a primeira planilha aqui, ó, né? Em compensação, a gente está com 54 mil a mais em reais, né? Olha a diferença do dólar, né? Para não delongar muito, né? Então 12 a 21 teríamos comprado 48 mil dólares e 3,45, né? A média do dólar aqui. Aí o dólar aqui, ó, 5,61, ó. Então aqui foi 5,28, aqui é 5,61. Aqui 54 mil dólares, aqui 48, né? Então aqui já o impacto aqui já foi uma redução, né? 2013 até 2022, e aqui já entrou pandemia, né? Já entrou o período da pandemia aqui, com inflação alta, enfim. Então, a média do dólar ficou em 3,75, teremos acumulado 44 mil dólares, né? Convertendo ali, o dólar ficou um pouco mais baixo, né? Do que o ano anterior, então 226 mil reais. 2014 até 2023, né? Teríamos comprado 43 mil dólares, tá? E o dólar recuou mais um pouquinho, ficou ali em 5,03, né? Apesar dele ter oscilado muito, ó, teve 5,63 aqui, né? Ficou bem na casa dos 5 aqui durante vários anos, né? Mas a média ainda seria 3,93. Tá? E a gente teria acumulado 43 mil dólares. Aí o que aconteceu? Eu resolvi fazer dos últimos 15 anos também, né? Então eu voltei lá para 2009. Agora essa planilha aqui ela tem os 10 anos e os 15 anos, tá bom? Então, se a gente quiser ver de 2009 até 2018, é essa primeira planilha aqui, tá? Então, aqui a gente vai começar a ver de 2009 até 2023 para poder dar ali até 2024, né, que é esse ano aqui, são essas duas tabelas aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá bom? Então, a gente pega aqui, voltamos lá em 2009 com dólar, né, a 2,32, 2,34, enfim, R$ 1.000, teríamos comprado 431 dólares. Então, descendo aqui, que você já deu uma olhada na planilha, né? Vamos descer, vamos lá para os finalmente. Então, o que a gente teria, né? Teríamos somado em reais 159 mil reais para os últimos 10 anos e 276 mil reais para os últimos 15 anos. Tá bom? Então aqui é a coluna dos 10 anos, aqui é a coluna dos 15 anos. Tá? Aqui está o preço do dólar. Qual que seria a média do dólar dos últimos 10 anos? 4,06. E a média do dólar dos últimos 15 anos, 3,34. Então, quando a gente pega aqui o acumulado em dólar dos últimos 10 anos, teria dado 40 mil, e dos últimos 15 anos teria dado 88 mil. Tá bom? Mesma coisa, né? Então, eu pego os últimos 10 anos e multiplico pelo dólar final de 23, a gente tem 199 mil, e quando eu pego aqui os 88 mil dos últimos 15 anos e multiplico, daria 436 mil. Reparem que a gente tem mais do que o dobro por mais 5 anos do período, né? Então, eu tenho 10 anos aqui, 40 mil dólares. Se eu somo 5 anos anteriores, que o dólar estava mais barato, eu pulo para 88 mil, mais de 100%, né? Então, vejam o efeito que faz isso no longo prazo, né? Então, aqui é a mesma coisa. Eu pego esse valor dos últimos 10 anos, multiplico pelo dólar de dezembro de 2023, eu vou ter 32 mil dólares, e dos últimos 15 anos eu vou ter 56 mil dólares. Tá? Quando a gente vem para a atualização de agora, né? Então, já peguei o dólar do dia 1º de dezembro agora de 2024, está aqui, 6,0628, primeira vez que a gente tem dólar a 6, né? De novo, né? Então a gente pega aqui de 2015 em diante, né? Porque a gente está em 2024, e a gente pega aqui 2010 em diante, tá bom? E aí a gente vai vendo aqui o quanto que isso impactou lá no final. Ó, então, teríamos acumulado em reais 158.630 nos últimos 10 anos e 291.340 nos últimos 15 anos. Tá? Preço médio do dólar nos últimos 10 anos, 4,36. E nos últimos 15, 3,56.
Em dólares, teríamos acumulado 37 mil dólares nos últimos 10 anos e 87 mil dólares nos últimos 15 anos. Tá? O dólar aumentou bastante aqui, né? Então a gente já começou a diminuir. Foi 88 aqui, né? E agora 87. Tá bom? Mas o dólar aqui está 6,06. E no ano passado, em dezembro, estava 4,91. Olha o impacto disso aqui, ó. Então, se eu pegasse aqui, né, dos últimos 10 anos, os 37 mil dólares e convertesse, eu teria 224 mil reais. Tá? E se eu pegasse os 87 mil dólares dos últimos 15 anos, eu teria 528 mil reais. Enquanto no ano anterior, por uma diferença aqui, ó, de 1.700 dólares em média, né, um pouquinho menos aqui, ó, eu tenho uma diferença de 80 e poucos mil reais aqui, ó, né, mas tudo isso por causa do preço do dólar, né? Então, aqui eu tenho essa diferença, né? Então, esses 65 mil é a diferença de ter acumulado os últimos 10 anos ou ter transformado em dólar depois de vendido em dezembro de 2024, daria uma diferença de 65 mil, e aqui a diferença já seria de 237 mil, tá? Então, nos últimos 10 anos a diferença é de 41% e nos últimos 15 anos a diferença é de 81%, tá? Então, entre 10 e 15 anos, a diferença foi de 135%. Né? Então, para quem já coloca em dinheiro, né, já quem investe em dólar há mais tempo, tá, tem isso aqui. Ó. Teria nos últimos 15 anos 87 mil dólares e quem começou 5 anos depois teria 37 mil dólares. Tá bom? Convertendo, teria essa diferença aqui, ó, que é mais do que o dobro. Né? Então, vejam a ação aí do ano. Né? Aqui, essa tabela eu só vou mostrar, né, porque pode dar dúvida para alguém, mas ela só estava considerando os últimos 10 anos, ela não estava considerando os últimos 15, né? Então aqui eu tinha feito só um resumo de tudo que eu comentei, né? Mas é só dos últimos 10 anos, tá? Um gráfico comparativo aqui, e aqui é a inflação, né? A inflação que vocês encontram aí na internet, tá bom? Bom, o que eu queria mostrar é isso aí. A gente está com o dólar acima de 6,25, 26. A gente não sabe se o dólar vai chegar a 7. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte. Lá em janeiro de 2009, o dólar estava a 2,32. Depois tivemos o dólar a 1,56 em julho de 2011. Tá? E hoje nós estamos com o dólar a 6,21, 6,22, 6,25, quase batendo 6,30. Né? Aí você pode tirar suas conclusões, né? Se vale a pena ainda investir em dólar ou não, será que vai 7, 8, 9, 10? Aqui eu estou desconsiderando investimento, porque eu teria que fazer o quê? Pegar esse valor do dólar, né? Colocar uma coluna aqui, tem vídeo no canal falando sobre isso, eu fiz, se eu não me engano, um vídeo mostrando se eu tivesse transformado meu real para dólar e tivesse investido na EPR Properties. Se eu não me engano, também fiz com a AT&T e fiz com a Berkshire, né? Mostrando porque se eu comprei, se eu mandei dinheiro para o exterior para investir em dólar, né? Enquanto o dólar estava 1,50 e pouco, né? Aqui, ó, 1,71, quanto que estava Berkshire, por exemplo, quanto que estava Apple, quanto que estava Nvidia, quanto que estava 3M, quanto que estava o IVV, né? Em janeiro de 2010. Então eu teria que botar uma coluna aqui, pegar o 581 dólares e colocado aqui comprado, né, na mesma data, janeiro de 2010, e depois atualizado para agora. Quanto que vocês acham que teria? Quanto vocês acham que variou positivamente, né, esses ativos aí dos Estados Unidos? Então a gente teria a valorização do câmbio, que saiu de 1,72, né, para 6,20, mais a valorização do ativo. Então, uma valorização dupla que a gente tem quando investe no exterior. Depois, se você precisar repatriar alguma coisa, não tem problema nenhum, paga lá o seu imposto, tudo declarado, traz, e aí você vai ver aqui, né, com dólar nesses patamares, se você precisa, você está bem servido aí. Tá bom, pessoal? Então, queria mostrar essa atualização aqui para vocês, né, um momento que a gente está, um momento um pouco, digamos assim, né, desesperador, é um momento de tensão, é um momento de euforia, tá? Mas aqui, ó, mostrando desde 2009 que confia no processo, que vai dar certo, beleza? Por enquanto é isso, deixem nos comentários o que vocês acham, um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.